consciente, você não consegue perceber, você confunde instâncias importantes e que são diferentes, mas que parecem as mesmas. Por exemplo, você confunde o objeto com o meio de fazer a coisa. Então, o objeto é uma coisa, o meio de fazer aquilo é outra. Os motivos, as motivações, onde estão os valores que você quer atingir, são outros. E os propósitos são outros ainda. Então, essas confusões, elas todas existem quando a gente não conversa claramente, quando a gente não expõe as coisas claramente. Então, não é que é simplesmente fácil, difícil fazer as pessoas fazerem o bem e fácil fazer as pessoas fazerem o mal. As mídias noticiam o mal e não noticiam o bem. Tem um amigo meu que tem um site que chama, acho que é boasnovas.com.br. Procurem, é um site de boas novas. Mas não vende. Então não vende é o que está errado. O propósito está inadequado. Então a gente também não adianta levar a nossa empresa a ser uma empresa que vende. Então, se a gente não define com clareza o nosso propósito, a gente não consegue chegar nesse lugar de jeito nenhum. A gente não faz um caminho que chegue nesse lugar. Porque uma coisa é líquida e certa, a casa não é sólida. A casa não é sólida, a casa também cai. Então, o que tem que ser sólido? O que tem que ser bom? O processo de aquisição ou de construção da casa. Mas para trabalhar no processo de construção ou de aquisição, a gente tem que ter claro qual é o propósito, o que me motiva a fazer isso, ou que valores eu quero levar, eu quero praticar enquanto estou fazendo isso. Por exemplo, hoje em dia, para você levar essa discussão que eu estou falando, a pergunta não é assim, mas então eu vou abrir mão do lucro, porque o lucro, bom, já não dá para pensar no lucro como uma coisa satânica de forma, então eu vou abrir mão do lucro? Não, a ideia é, de quantos por cento do lucro que eu tinha imaginado eu posso abrir mão, se isso for o recurso necessário para que eu possa agregar no fazimento do meu negócio outros valores que não o valor financeiro. Então, se a gente está pensando em conseguir essas mudanças, em conseguir essa quebra de paradigma sem esforço e sem, pelo menos, modificar ali a situação, não digo perdas importantes, perdas, por exemplo, que nos impedissem de levar o negócio para frente. Isso nunca, porque se não dá, sem dinheiro não dá para levar, então tem que levar. E não dá para comer, não dá para fazer outra, não dá para ter ideia sem dinheiro. Realmente sem dinheiro de comer não dá para ter ideia, sem dinheiro de pagar as coisas direito, você começa a ficar, difícil, porque a gente não mora com os índios onde o dinheiro não é necessário, a gente mora numa sociedade onde o dinheiro sim existe, mas o dinheiro não é a única coisa, e o que é pior, ele não assegura nem mesmo aquilo que a gente pensava que ele ia assegurar. Então é por isso que a reflexão se faz necessária. Mas a gente consegue diferenciar bem. Isso para dar uma última coisa, uma última ferramenta. A única, né? Ferramenta, que eu nem fiz muito um trabalho ferramentístico hoje. Que eu tenho que saber diferenciar entre o objeto, entre o meio para chegar até lá, entre os procedimentos, entre os valores e entre o propósito. Quando eu troco um pelo outro, lascou, já não vai dar. Então, o propósito de ter uma empresa, o propósito de estar no mercado de trabalho, o propósito de estar inserido no sistema de trabalho não pode ser só o dinheiro, porque ele não assegura os valores. Digamos, o meu propósito é o dinheiro, porque com esse dinheiro eu vou executar esses valores. Não, só o dinheiro não assegura essa execução desses valores. Então, se a gente não inclui no nosso discurso, se a gente não inclui no nosso planejamento anual, se a gente não inclui nas nossas reuniões mensais com o staff principal ou mensais com todo mundo, dependendo do tamanho da empresa, se a gente não inclui outros valores, outros propósitos que não sejam vencer o budget, porque no final, na verdade, o que eu quero é comprar um carro novo, se a gente não inclui outros discursos, outras formas de pensar, a gente não reproduz nem sequer, provavelmente, aquela única coisa que a gente tinha pensado. Mais dinheiro no bolso. Porque você vai demitir pessoas, você vai ter novas coisas para pagar, vão surgir novos impostos, isso você pode contar, vão surgir novos impostos. Então, eu acho que o que eu queria suscitar era, de fato, a possibilidade da gente ver, cada um decidir por si. Eu posso mudar ou eu não posso. Eu estou na manada e eu não sei sair. Se você está na manada e não sabe sair, você precisa de ajuda. Mas há pessoas que saíram. Quando a gente vai estudar as grandes empresas, as empresas super, mega, multi, não sei o quê, não é tudo na base da corrupção, de um pensamento financista. Tem muita inovação ali dentro. Não digo de todas, mas muitas.
tem muita inovação, tem muito tratamento diferente, por exemplo, em relação aos funcionários. Eles estão sempre pensando nisso, porque essas pessoas ficaram grandes porque conseguiram ter outros objetivos, ao contrário do que em geral a gente costuma pensar. Então, meu propósito hoje era suscitar uma nova forma de pensar, é que a gente pudesse se abrir para a gente voltar a ser individual, voltar a ser humano, plenamente humano, e perceber que a gente pode extrair para a gente e dar para os outros muito mais coisas do que só dinheiro na nossa relação com o trabalho. Na verdade, o trabalho é sagrado. Não no sentido como está nos livros, mas ele é mesmo sagrado. Imagina se a gente não trabalhasse. Todo mundo aqui sem trabalhar. Quanto tempo a gente aguenta ficar sem trabalhar? A gente realiza muitas coisas através do trabalho. Algumas pessoas que eu não quero apontar quem, por exemplo, temos um ótimo representante aqui na sala, que eu já soube. Algumas pessoas são muito workaholics. Nem todo mundo tem que ser completamente workaholic. Mas... Porque pode conseguir se realizar de outras maneiras, né? Mas tem gente que realmente ama muito trabalhar porque realiza muitos valores ali. E isso é bom, isso não é ruim, isso não tem que ser jogado fora, né? A gente tem que saber como fazer com que isso não nos impeça de vivenciar outros valores que estão fora do trabalho. Isso é do foro íntimo de cada um, a gente brinca com os outros, mas isso não tem nada a ver, cada um é que sabe, por um lado. E a gente pode fazer com que esse amor que a gente tem pelo trabalho transborde e gere coisas positivas para os outros. Mas para isso é preciso incluir outros valores. Tá bem? Então agradeço muitíssimo a oportunidade. Adorei ter vindo. Foi super bom. Meio minuto. Em primeiro lugar, parabéns por essa